A gente precisa lembrar de algumas coisas, eu acho. Isso tudo aqui, claro, a minha opinião muito particular. A primeira delas é que o futuro do jornalismo já foi bem mais distante, né? Assim como o futuro de qualquer coisa. Com o tempo, com a velocidade que ganharam as relações, que ganharam os transportes, as comunicações, o digital, o futuro é algo bem próximo. O futuro pode ser daqui a pouquinho. Eu, coincidentemente, assisti o Caetano Veloso falando ontem em entrevista ao Pedro Bial, belíssima e emocionante entrevista por conta do lançamento do documentário sobre o período dele na prisão. E ele falava que o documentário foi gravado há quase 2 anos. E ele fala: esse rapaz, se referindo a ele mesmo, né, aos 78 anos, esse rapaz que fala no filme que é um liberal e tudo mais, já não me identifico com ele, já sou outra pessoa. Ou seja, o futuro do Caetano já chegou bem rápido, ele já mudou de opinião em relação àquela que ele tinha há 2 anos. Imaginem só quem trabalha com informação, com comunicação. E ainda, aproveitando ganchos que vocês deixaram soltos no ar aí, essa preocupação toda com a desimportância do texto e o ganho de importância dado à imagem e ao som, não pode, eu acho que, nos deixar ser também, ficarmos frustrados à toa, ao lembrarmos que som e imagem também constituem linguagens, assim como o texto. E a edição desse som e dessa imagem, e a justaposição, a sobreposição, ou intercalá-la com outras coisas, também é parte de um texto, com 1000 subtextos dele, dentro dele também. Então, só para lembrar que o texto, ele é, sim, eu acho que soberaníssimo, por mais que o texto escrito possa ter perdido aqui e ali a sua, é, o seu brilho, pelo menos o seu charme maior, talvez, ou pelo menos mercadologicamente, o texto vai estar sempre no jornalismo, não temos como fugir dele, por mais que uma matéria só tenha imagem ou só tenha som, ela tem um subtexto ali que vai junto com ela também, que é bom a gente não perder isso de mão, e sim saber como trabalhar. Sobre a questão em si, o futuro do jornalismo. Se nem o presente a gente conhece direito, imagina então elucubrar sobre o futuro. Mas eu acho que a gente tem que partir de algumas camadas. E falo aqui sempre reiterando que aqui é da visão empírica de quem está há mais de 30 anos em redações, assim como Caio Túlio ficou também por décadas em redações e tudo mais. Eu acho que entre essas camadas tem a questão filosófica do jornalismo, quer dizer, da notícia, do informar e do passar adiante. Isso me dá alguma esperança, porque nessas camadas eu vou ticando sim ou não. Teremos essa questão filosófica mais à frente, precisaremos ainda ser informados, necessitaremos ter notícias sobre cantos distantes ou próximos da gente, notícias práticas, notícias que vão ser instigantes. Eu acho que sim. Quanto a isso, o futuro do jornalismo não pode ter medo. A outra, tecnologia. Essa talvez a mais desafiadora e, ao mesmo tempo, também aquela da qual devemos ter menos medo, acho eu. Porque a tecnologia, eu me lembro de pequeno, nessa história de viver atrás dos meus pais, mudando de uma casa para outra e tudo mais, e o meu companheiro de sempre foi o rádio. E muitas vezes na vida eu me peguei em criança, em adolescente, em jovem adulto, agora também e tal, pensando que talvez já deveria ter acabado o rádio. Quem sabe o rádio já não era algo para ter morrido com o tempo. E, no entanto, vemos que é muito ao contrário. O rádio pegou a internet, abraçou, o rádio deixou as ondas curtas para lá, mas achou outras formas de estar colocado. O rádio criou-se o podcast, que é um jeito charmoso de falar, um programa de rádio gravado, que você pode ouvir na hora que quiser, quando quiser, mas não deixa de ser rádio. Ou seja, a tecnologia é algo que nós vamos também pegando, comendo, deglutindo e fazendo dela antropofagicamente, como quiseram os que vieram antes de nós, uma outra coisa. A tecnologia no Brasil tem uma cara, a tecnologia na China tem outra, por mais que elas tenham suas interseções. Então, não tenhamos medo da tecnologia. O terceiro fator, eu acho que a gente precisa prestar atenção no jornalismo e no seu futuro, é o futuro do profissional, o futuro do ofício. O que se exige, o que se pede, o que se demanda, o que se espera desse profissional, né? Se a gente for pegar também ao longo da história e ao longo dos séculos, pegando aí do início da imprensa, da informação contida ali nas velhas abadias, nos locais religiosos e guardada por poucos, e depois quando chegou a imprensa e ela começa a ser
compartilhada por mais gente. A gente viu o jornalista ser de tudo. A gente viu o jornalista ser aquele que registrava primeiro e o único a registrar, porque era ele que podia estar em tal local quando não se viajava, quando não se ia. A gente viu o jornalista depois a serviço das cortes, a serviço dos prós, eventualmente a serviço de quem quer que seja, como vemos até hoje, mas foi mudando. A gente vê, vamos dar um pulo gigantesco aqui para o século XX, com o jornalista obrigado a trabalhar em vários lugares ao mesmo tempo para conseguir make the ends meet, como dizem os ingleses, né? Fazer as pontas se encaixarem, se encontrarem no sentido de pagar. Então, o jornalista da boemia, o jornalista do submundo, o jornalista que precisava se desdobrar, mas que não precisava ter grandes ferramentas necessariamente intelectuais ou acadêmicas, muito menos, né? E hoje em dia, com a tecnologia que temos, com as possibilidades que temos, o que é o jornalista e para onde ele vai? E a gente vai vendo o papel dos especialistas na imprensa. Queremos uma imprensa, um jornalismo só de especialistas? Queremos um jornalismo, teremos um jornalismo de especialistas que sabem traduzir para o linguajar popular a sua especialidade? Queremos alguém que seja um especialista em generalidades e possa tocar em vários temas ao mesmo tempo e adaptar cada um desses temas às suas plataformas? Eu acho que são mais perguntas que eu coloco aqui do que respostas, mas perguntas que têm a ver com possibilidades e com possibilidades que já estão sendo aproveitadas. E eu acho que perpassando essas camadas todas do jornalismo, da filosofia, do ofício em si, do profissional em si também, a gente tem como se sustenta esse setor, um setor tão complexo, tão delicado, que, dependendo de quem está pagando pelo serviço, pode ter caras tão distintas, né? E eu acho que já vivemos, por incrível que pareça, tempos piores para o financiamento do jornalismo. Eu acho que a mistura da digitalização com a velha prática da vaquinha, do crowdfunding, de como queiram chamar isso, é algo que ainda pode render muitíssimo. Hoje em dia nós temos não apenas as grandes marcas sendo mantidas de alguma forma, grandes marcas da imprensa mundial conseguindo ressurgir no meio da desinformação geral também, mas graças a financiamentos individuais, como temos também indivíduos se lançando nessa atribulada tarefa de tentar contar o seu tempo e também tendo seus financiamentos individuais. A gente tem exemplos desses muito bons acontecendo aqui no Brasil, do nosso lado, hoje em dia, se a gente pega o blog do Berta, que é o Berta que trabalhou muito tempo na redação do Globo, fazendo local e tudo mais, se a gente pega a agência Spotlight, de um homem só, do Luciano de Castro, que começa observando o esporte, mas vai observar a política nacional também e lançar mão da lei de acesso à informação para conseguir dados que antes ficavam restritos ao governo. Se a gente pega iniciativas como a agência pública, como a Ponte Jornalismo, as mobilizações pelos povos indígenas e tantas outras, a gente vê a multitude. E se a gente olha para o mundo, mais ainda, a iniciativa The Correspondent, que nasceu lá na Holanda, mas hoje em dia é algo que se ramifica pelo mundo, e nisso também a digitalização ajuda. O próprio Guardian, que de jornal inglês passou a ser jornal mundial, referência para todos nós também, pela qualidade do que produz. E a gente pega as produções, microproduções de pequenos vídeos, grandes formatos de textos que sobrevivem, por incrível que pareça, a gente vê que esse futuro, na verdade, por mais dificuldades que ele apresente, ele não é exatamente sombrio, ele pode ser caótico, mas sombrio ele não será. E, finalmente, e o papel ainda na questão do financiamento, de quem vai bancar, o papel do jornalismo, digamos assim, oficial ou oficioso, o papel dos financiadores públicos. Faz sentido manter um Estado-nação, a nação manter um serviço de jornalismo? Faz sentido, por exemplo, pergunte no Reino Unido se faz sentido manter a BBC. Por mais que ano após ano se discuta no parlamento o enxugamento de quadros, a diminuição do número de redações e tudo mais, a BBC permanece como uma experiência absolutamente rica de jornalismo, que tem muito a dar, que está investindo muitíssimo agora no digital, investindo muitíssimo pela Ásia, investindo muitíssimo na colaboração de atores individuais em produções específicas, vai falar de ciência, a BBC não precisa ter apenas seu departamento de ciência e de jornalismo, pode trabalhar com pequenas produtoras que lhe façam chegar material de primeiríssima qualidade, enfim. Isso se repete na Holanda, isso se repete na França, em boa medida, isso se repete na Suíça, nos países da velha Europa, mas também pela Ásia. É claro que quando isso vai acontecer na China, o julgo, o peso da mão do Estado ali e tal, terá um peso diferente de uma democracia ocidental. Mas também há brechas, sempre haverá brechas, e isso também
me anima. O futuro vai se desenhando. Se a gente pega o canal que eu trabalho há tantos anos, a Globo News e tudo mais, ela se transformou nos últimos tempos de um canal que era intercalado programas, entrevistas grandes e noticiários, né? E hoje em dia virou, por conta da pandemia, por conta das concorrências novas que surgem também, virou um canal de quase que de fala ao vivo durante 24 horas. Será essa a única saída para esse meio? Será que a gente tem outros caminhos? Eu acredito em outros caminhos. Eu acho que isso é um momento de exacerbação do chamado ao vivo, da atração de saber que aquilo está sendo dito ali naquele momento ao vivo e que o analítico vai ter espaço também. Mas por que eu acredito nisso? Não é só por gostar do analítico, não. É por ver experiências analíticas que funcionam, desde podcasts, se a gente pegar as múltiplas experiências, tanto literárias quanto jornalísticas puramente, mas até os textos grandes da New Yorker, que sobrevivem, não só sobrevivem, mas se espalham com grande força, e o heróico esforço do nosso querido João Moreira Salles, quer dizer, heróico no sentido da insistência, não heróico no sentido da questão do financiamento, que não chega a ser um problema maior ali, mas o heróico no sentido de insistir, de apostar que vale a pena. O João continua mantendo a Piauí e continua levando à frente, por mais que a gente saiba que financeiramente não é dali que vai vir o dinheiro forte, mas as possibilidades são infindas. E junto com isso ainda temos toda uma gama que a gente nem tocou aqui, e talvez não tenha tempo de tocar, que é da literatura jornalística. O livro que tem a ver com o jornalismo, o livro que se baseia no relato de fatos e dados, que compila tudo, que dá a isso um tratamento literário de qualidade e que a gente tem 12 mil exemplos aí para citar. Só no Brasil a gente tem muita gente boa que sempre escreveu muito bem, que também era jornalista. Você tem o Antônio Calado, você tem o Rubem Braga, você tem o meu amigo dileto finado Ivan Lessa, que durante muito tempo escreveu o melhor texto para mim, na minha cabeça, do jornalismo brasileiro lá de Londres, e com quem tive o prazer de compartilhar alguns momentos ali na histórica Bush House, ali no Strand, onde ficava o Serviço Mundial, World Service da BBC, mas tantos outros, o Mário Sérgio Ponte, por outro lado, e hoje em dia também você pega os textos da Eliane Brum, você pega tanta gente, e a gente construindo o futuro. Esse futuro, que a gente não sabe qual será, não tenhamos dúvida, ele está sendo construído nesse presente. E só para a gente lembrar que o presente que estamos vivendo é tão alucinado em termos de informações todos os dias, o volume delas, seja aqui internamente, nacionalmente, seja internacionalmente, com tudo que está acontecendo nesse nosso mundo, com a capacidade que nós temos de ter contato com essa informação, que esse futuro será cheio de notícias. Jamais daremos conta disso tudo, mas teremos linhas, sem dúvida nenhuma, a seguir, e eu acho que a tecnologia é mais amiga do que inimiga. Eu acho que precisamos nos adaptar. Vamos pensar aí o que vai acontecer com o papel jornal, vamos pensar isso tudo, mas eu diria que eu tenho um futuro que é cheio de possibilidades e de esperanças. Não é um futuro que eu vejo que estamos jogando na lata do lixo tudo que foi feito com jornalismo. Acho que tem muita coisa boa para acontecer pela frente. Eu espero que a minha participação inicial tenha dado para dar uma ideia do que eu penso a partir do meu lugar de fala dentro dessa indústria, desse setor, e espero avidamente pela oportunidade de trocar uma ideia, porque tem muita coisa para perguntar para o grande Caio Túlio Costa. Muito obrigado a todos. Tem uma frase famosa do William Gibson, de 1999, na qual ele diz que, olha, o futuro já chegou, só não está uniformemente distribuído. Então, eu acho que a gente vive um pouco essa situação hoje. Do ponto de vista do jornalismo, a situação, eu diria que é extremamente preocupante. Mais do que preocupante, eu diria que ela é dramática, do ponto de vista de estar dentro desse futuro, né? Primeiro, não sei se vocês se atentaram, mas o jornalismo está enfrentando hoje, simultaneamente, 5 crises. São 5 crises que ele enfrenta simultaneamente. Primeira crise é a crise sistêmica do seu modelo de negócio. Só para ter uma ideia brevíssima, apesar de todo o sucesso do New York Times com assinaturas digitais, e que foi impulsionado, inclusive, pelo ódio do Trump, né? O New York Times faturava 3 bilhões e meio de dólares no ano 2000, o ano passado faturou 1 bilhão e 800. Até os anos anteriores estava faturando 1 bilhão e meio, 1 bilhão e 600. Ou seja, ele perdeu
2 bilhões de dólares em 10 anos de faturamento anual. Então, isso dá uma ideia do que eu estou chamando de crise sistêmica do modelo de negócio. Tem uma crise econômica. Além da crise do seu modelo de negócio, tem uma crise econômica provocada pela crise da pandemia. Então, ele tem que se organizar para cobrir a pandemia e, ao mesmo tempo, está sentindo os efeitos da crise econômica que essa pandemia trouxe, além dos efeitos da sua crise sistêmica. Tem uma outra crise, que é uma crise filosófica, que é uma crise que nos faz pensar muito mais ainda sobre esse futuro de hoje, que é a crise da perda do seu papel de protagonista da informação. O jornalismo, não, ele continua produzindo informação, ele é um ofício que produz a informação, produz comentário, produz opinião, produz textos, produz vídeos, produz podcasts, produz programa de rádio, etc., tudo isso, mas ele não é mais o protagonista quando ele foi até pouco tempo, quando a imprensa era o quarto poder. Hoje não é mais. Por quê? Porque ele teve que dividir esse papel de protagonista com as redes sociais, com qualquer pessoa, com qualquer instituição. Hoje, qualquer um pode ter, sem ter custos econômicos, ele pode ter poder de mídia. Por 5 minutos, por 1 segundo, por 15 minutos, por um mandato de 4 anos, não importa, qualquer um tem poder de mídia que foi dado pelo advento da internet e principalmente pelo advento das redes sociais, né? Então, além disso, tem mais uma, a quinta crise, que é uma crise tópica de credibilidade. Por mais que a gente conheça o jornalismo, defenda o jornalismo, etc., a gente não pode ficar alheio à realidade de que há um ódio enorme e uma tentativa de descredibilizar, né, o jornalismo, e você vê isso claramente, de maneira muito clara, com o Trump, você vê isso na Europa Central, você vê isso na Venezuela, você vê isso no Brasil com o Bolsonaro, e há pessoas, não importa se são partidários do Trump, ou na Turquia, partidários do presidente da Turquia, não importa quem seja, são pessoas que ajudam com esse poder de mídia, com notícias falsas, com distorção de informação, né, com notícias mentirosas, a desacreditar esse poder histórico que é o jornalismo, que ele construiu durante os seus mais de 5 séculos de vida. O jornal é de 1508, o primeiro jornal diário, tem discordância sobre isso, mas o primeiro jornal diário teria nascido na Alemanha em 1508, apesar da Inglaterra achar que foi lá, em 1590, mas enfim. Há discordâncias, mas há registros desses jornais diários, aqueles que são jornais porque cumprem uma jornada, né, te informam sobre o que aconteceu na jornada, daí a palavra jornal, que vem de jornal francês. Enfim, o jornal em latim. O fato é que nós temos aí 5 crises. Então, eu queria ressaltar essa questão, porque essa questão é gravíssima, é dramática, né? Porque a gente sabe das crises, a gente só não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Segundo ponto, o jornalismo como um todo, as empresas jornalísticas, e aí eu estou me referindo ao trabalho que eu fiz lá em Colômbia, que pegava muito forte sobre a questão do modelo de negócio. Então, o jornalismo se baseou durante esses 5 séculos, ele veio criando um modelo de negócio ideal que tinha uma cadeia de valor, né? E que ainda tem, pelo que está sobrando de empresa por aí. Então, essa cadeia de valor, que era o seguinte, ele produz o conteúdo, ele, no caso dos jornais e revistas, imprime esse conteúdo, distribui esse conteúdo, no caso da televisão, ela produz esse conteúdo, levanta esse sinal e também distribui esse sinal, né?
e ele tem receitas de publicidade, ele domina o negócio da receita de publicidade, ele tem a receita de assinatura, a TV paga tem a receita de assinatura, só não tem receita de assinatura da TV aberta, as revistas têm assinatura, tem a venda avulsa em banca, tem toda uma expertise nisso, etc. E era uma cadeia de valor que as empresas dominavam 100%. Né? Ela produziu conteúdo, ela imprime o conteúdo, ou levanta esse conteúdo no satélite, ela distribui esse conteúdo, é ela que domina essa cadeia de valor. Com a emergência da internet, esta cadeia de valor mudou principalmente para as empresas. Distribuição, então, a maior parte da distribuição foi para as empresas de telecomunicações, né? Tiveram que dividir com essa produção de conteúdo com a empresa que tem a expertise de produção de conteúdo, tiveram que ver grande parte da sua publicidade sendo sofisticadamente trabalhada pelas grandes empresas, tipo Google, tipo Twitter, tipo, principalmente o Facebook, né? Que passaram a faturar enormemente com base na destruição desse modelo. Onde estão os classificados? A gente via até 20 anos, 15 anos atrás, que deixavam os jornais, tinha edições do New York Times que pesavam 5, 6 quilos no fim de semana, por conta dos anúncios classificados e tudo mais. Então, tudo isso foi sendo destruído, e essa capacidade de trazer a publicidade, seja via banners ou micro-targeting, que é uma publicidade muito mais sofisticada, ganhou aí o mundo, e essas empresas ganharam uma escala extraordinária, uma escala mundial. Então, enquanto com o New York Times a gente fala de 6 milhões de assinantes, que é provavelmente o jornal com a maior quantidade de assinantes digitais do mundo, o Google, o Facebook atingem bilhões de pessoas. Não é 1 bilhão, né? É mais de 2 bilhões, de 2 bilhões de pessoas que lhe dão uma escala planetária para fazer esse negócio. Portanto, esse negócio da comunicação. Então, o Google e o Facebook são as maiores empresas de mídia, né? Passaram todas as grandes empresas de mídia, sejam de publicações de jornalismo, seja de cinema, como a Disney, a Warner Brothers, ou qualquer outro grupo que vocês imaginem. E, então, ao mesmo tempo que essa indústria está ferida mortalmente no seu modelo de negócio, ela está ferida também na concorrência com qualquer pessoa com poder de mídia. Então, mudou radicalmente. E o que essa indústria ainda não entendeu, porque ela está buscando formas de financiamento. O Marcelo citou várias, seja via fundações que fazem doações, seja via vaquinha, seja via um doador único, etc. Está buscando isso para tentar sustentar ainda aquele modelo baseado na cadeia de negócio antiga, porque o que ela conseguiu fazer até agora foi transpor o seu modelo para o modelo da internet. Então, ela pega um texto, ela põe o mesmo título no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube, quando tem um vídeo, ou diminui o texto, ou só dá o título no Twitter, enfim, ela acha que isso é fazer jornalismo atualmente, ou isso é estar na internet atualmente. O que digamos, um equívoco monumental. Por quê? Primeiro, para sobreviver neste novo modelo, ele precisa ter escala. Ele não vai conseguir escala mundial? Muito bem. Mas que tenha pelo menos uma escala regional ou nacional para combater, do ponto de vista da escala, que aqui dentro, empresas como Google e Facebook têm. Então, por que os jornais, as rádios, as revistas não se unem numa única network de publicidade,
né, desenvolvem essa rede e conseguem uma abrangência nacional, porque eles não conseguem fazer isso. Até tentaram, mas não conseguiram. Tentaram fazer isso nos Estados Unidos, não conseguiram. Tentaram fazer isso no Brasil, não conseguiram. Tentaram fazer isso em alguns países da Europa, não conseguiram. Não conseguiram por quê? Porque cada um acha que a sua primeira página é mais importante do que a dos outros. Então, eles não abrem a sua primeira página para essa rede. Eles não abrem os seus canais importantes, onde ele consegue uns caraminguás de publicidade para que seja explorado por essa rede. Bom, 2. Então, o primeiro ponto, não conseguem escala nem nacional, nem regional, nem nacional. Segundo ponto, eles não abraçaram as redes. Dá para ficar a tarde inteira explicando aqui quais os problemas que essa indústria tem com o Facebook, com o Google, estão tentando pegar dinheiro do Google já há mais de 10 anos. Alguns países estão se organizando nesse sentido, do ponto de vista, inclusive, legislativo. Na Europa, a situação está bem mais avançada. Aqui já há projeto de lei pensado para isso, mas não andou ainda. Enfim, eles não abraçaram as redes sociais. E abraçar as redes sociais significa modular o seu conteúdo para as redes e ir buscar o seu leitor aonde ele está. Se ele não está mais no site, se ele não está mais comprando o produto impresso, vá buscar esse cara no Facebook, vá falar com esse cara no Instagram, vá falar com esse cara no YouTube, vá falar com esse cara no Twitter. Quer dizer, abraçar as redes significa modular e produzir um conteúdo específico para as redes e ter um tratamento dialógico nas redes, porque esse tratamento de eu faço a informação e distribuo unilateralmente acabou. Então, hoje você tem que ter a busca desse fator dialógico. Nenhuma publicação, a não ser as nativas digitais, certo? E que mesmo assim também não estão conseguindo a escala suficiente para sobreviver, conseguiu modular os conteúdos, criar uma área dialógica e trabalhar o seu conteúdo neste novo modelo. Terceiro ponto fundamental. Como disse o Marcelo, é preciso investir em tecnologia. Então, essas empresas precisam, seja por captação de investimento, em private equity, seja por doação, seja por vaquinha, seja o que for, tem que se ligar na tecnologia, tem que desenvolver a tecnologia, tem que buscar os efeitos que a tecnologia pode fazer para a sua prestação de negócio. Olha o que eles não intuíram ainda, e nós já temos exemplos que mostram que isso deu certo. Um dos exemplos, por acaso, que mostra que isso deu certo é o UOL. Né? O UOL sobrevive hoje com uma redação enorme, enorme, é maior do que a Folha, né, a redação, e pratica jornalismo, reproduz a Folha, que ali eu tenho um paradoxo, a Folha continua olhando esse negócio de maneira tradicional e o UOL de maneira nova. Reproduz a Folha, mas criou um quarto elemento, uma quarta área, uma quarta maneira de trazer financiamento, de trazer receita. Porque até então ele vivia da publicidade, que é mínima, das assinaturas, né? Os jornais viviam da venda da venda avulsa, digamos assim, né? dos seus produtos, e agora ele precisa trazer mais um quarto, que é a produção de serviços de valor agregado. E esse serviço tem que ser lastreado em tecnologia. É isso, por exemplo, que o UOL faz hoje. Então, que é uma espécie de oásis ali do ponto de vista da realidade que embute esse futuro do jornalismo. Só mais um exemplo. Vocês estão vendo um movimento da Globo em se transformar aí numa empresa que se chama de MediaTek, né? De uma empresa de tecnologia de mídia. O caminho é esse. O caminho é esse. Está sendo feito de forma certa ou errada, eu não sei.
e a gente vai ter que acompanhar isso para ver. Mas ouviu, né, que tem um caminho em relação à questão tecnológica e está tentando correr nesse caminho, porque muito tempo se perdeu até agora, simplesmente transpondo esse modelo de negócio baseado numa cadeia de valor antiga por num ecossistema completamente à parte e que não é um ecossistema unidirecional. Então, passando um pouquinho para a gente pensar num futuro aqui que está na nossa porta, aqui a partir desse presente complexo que a gente está vivendo, eu queria saber de você, Caio Túlio, como você vê a importância de um jornalismo que vai precisar inventar, ser criativo para encontrar formas de se financiar e de mostrar que vale a pena ou brigar ou estar junto com as redes sociais, mas lembrando que numa época de crise como a atual vivemos, a gente viu de novo uma corrida para marcas conhecidas de jornalismo em busca talvez de alguma coisa, algum filtro que se confiasse mais assim. Os índices de audiência têm mostrado isso em vários lugares do mundo, aqui no Brasil também, de canais ligados ao jornalismo, que não deixa de ser interessante. Mas para esse futuro que está aqui na nossa porta, qual o papel que você vê do jornalismo para a democracia, para o futuro da democracia? Ou você também é cético, tão cético quanto boa parte do mundo em relação ao futuro da própria democracia representativa e nela do jornalismo livre, com pensamento, com opinião, com alguma independência também? Eu não sou cético em relação a isso. Por quê? Você mesmo abriu a discussão e quando você falava do futuro deste ofício. Então, o jornalismo é um ofício, certo? E, enquanto tal, ele só pode ser exercido se você tem um método, se você tem uma técnica. Tá? E essa técnica não vem de estalo, né? Ela vem ou da experiência no aprendizado desse ofício, como sempre foi até existirem as escolas de jornalismo, ou ela vem, né, em conjunto com a escola de jornalismo. Então, acho que o fato de que o jornalista está preocupado em ouvir os vários lados, está preocupado em buscar informação das fontes confiáveis, está preocupado em checar essas informações, está preocupado em, se não conseguir ser objetivo, pelo menos tentar ser objetivo, né? Isso tudo dá a ele o diferencial em relação àquele produtor de opinião ou de notícia que não tem esse método, que não tem essa técnica, que não desenvolveu e não tem essa experiência. Então, nesse sentido, e num momento em que a gente vê as democracias serem fortemente abaladas, né, a gente pode falar sem medo nenhum que a democracia nos Estados Unidos hoje está sendo fortemente abalada, que a democracia no Brasil hoje corre risco, que ela já perdeu na Turquia, que ela já perdeu na Venezuela, que ela já perdeu em outros lugares. Enfim, neste momento tão preocupante, ter o jornalismo, ter aquele veículo que investiga, que tem independência para investigar, né, que precisa ter essa independência para investigar, é fundamental. Então, por isso é que você vê uma reação grande nos Estados Unidos em relação aos jornais, como se diz lá, mais liberais, né, que estão crescendo. Veja o sucesso do Washington Post, do New York Times, enfim. Ao mesmo tempo que você vê sucesso de cadeias como a Fox, que é exatamente o contrário disso, né? Mas o fato é que, sem este método, sem essa técnica, sem essa capacidade investigativa, sem essa independência, não tem democracia. Então, um dos sustentáculos da democracia é exatamente a liberdade de expressão, o jornalismo livre. Tá? E isso se faz com técnica e com método. Então, é nesse sentido que eu sou tão esperançoso quanto você em relação ao futuro do jornalismo. Ele vai ter dificuldade de encontrar o seu modelo de negócio. Ele está tendo dificuldade. Os empresários da mídia não estão colocando a mão no bolso para investir em tecnologia. Não estão fazendo isso. Não estão buscando isso com financiadores privados. Não estão fazendo isso. Mas aqueles que estão fazendo estão tendo um enorme sucesso.
Então, o problema é entender a realidade e tocar a vida, né? Marcelo, você que conhece a realidade da BBC melhor do que a gente, ela também está sofrendo algumas quedas de receita e tudo mais, mas tem se mantido firme, né? Você acha, até que ponto que você acha que seria possível a reprodução do modelo BBC, que é uma reprodução de empresa de comunicação pública, certo? Em outros países, como principalmente o Brasil? Como é que quando você olha a BBC, qual é o teu o teu pensamento a respeito dessa possibilidade? Quer dizer, é possível? Eugênio tentou isso também, né? Mas é possível ter uma BBC no Brasil? É uma pergunta que, ao mesmo tempo, nos faz constatar a dificuldade de traduzir esse modelo para cá, né? Infelizmente, eu acho. Eu acho que a BBC é um caso raro. Se fosse mais simples, eu acho que outros países, inclusive com relações sociais e políticas menos desiguais do que as nossas, talvez tivessem conseguido reproduzir. A gente vai ter, como eu disse, nos países europeus ocidentais, vários exemplos, mas nunca do tamanho da BBC. A gente vai ter na Austrália, que inclusive onde está se passando uma briga interessante aí dos produtores de notícia com as redes sociais sobre permissão ou não de colocar notícias ali. Isso não está resolvido ainda, mas vale a pena a gente acompanhar. E a gente tem lá a Australian Broadcasting Corporation também, como é um exemplo em microcosmo da BBC. Mas o que eu acho que é o grande pulo do gato da BBC, que talvez outros países entenderam menos ou não tão bem quanto os britânicos entenderam, que é a capacidade também de um coeficiente de soft power que representa a credibilidade do jornalismo da BBC. Obviamente que é uma credibilidade que também vai encontrar seus limites ali. Eu lembro, e quem já trabalhou por lá também, quem trabalha eventualmente, de algumas limitações que tinha, notadamente quando você tinha que tocar em falas da rainha, por exemplo, discurso da rainha. Não é simples editar um discurso da rainha Elizabeth, que não discursa muito, vamos combinar também, né? Nem fala muito, mas mesmo uma fala da rainha não é algo que você possa resolver e tratar como se fosse apenas uma fala de um súdito qualquer do reino. Precisava ali haver uma regra muito específica, ela tem que ser inteira. A frase começou aqui até o final, você não pode sair editando isso não. Mas a BBC entendeu, o Reino Unido entendeu a capacidade de soft power para os britânicos com isso, e não só isso, de recolher informações sobre outros cantos. Tinha um dos centros mais importantes de monitoramento, digamos assim, de comunicações pelo mundo, também era ligado à BBC até bem pouquíssimo tempo. É claro que as coisas vão mudando com a tecnologia, que era Caversham, que cuidava tão somente de monitorar transmissões de televisão e rádio do mundo todo, e tinha ali uma gama gigantesca. Mas, pessoalmente, pelo modelo híbrido de financiamento que eles arrumaram, inclusive, nos últimos anos, passando a aceitar também, parcialmente, financiamento privado de comerciais, mas com ainda a entrada ali do Foreign Office botando dinheiro, da taxa dos aparelhos de televisão, que agora está tentando ser revista também por conta da mudança nos hábitos de TV também. Eu acho muito difícil replicar isso, inclusive com o orçamento que a BBC tem, que lhe permite ser assim um povo de tantos tentáculos, né? Eu acho isso muito complexo. Agora, o que eu acho que há espaço, sim, numa discussão adulta, séria, com vontade de chegar a algum canto, é de se formar, de se resgatar, no caso do Brasil, de se fortalecer emissoras ainda ligadas ao Estado, como funções de Estado, como se fossem aquelas funções outras que permanecem governo após governo, independentemente da mudança, porque tem alguns princípios básicos. Então, alguns princípios básicos que fossem relativos à manutenção da democracia, da livre expressão, do compartilhamento de informações relevantes para o grosso da população brasileira, em todos os níveis, seja cultural, seja jornalismo diário, seja jornalismo local também, eu acho que isso sim seria possível. Desafiador pensar nisso, pensando que isso também precisaria ser financiado, nesse jeito de financiar de hoje, que não é simples, mas, ao mesmo tempo, é tentador ver como isso poderia se valer da grande qualidade dos profissionais que existem espalhados pelo Brasil todo. Hoje, muitos deles, inclusive, conseguindo produzir em seus microcosmos notícias muito específicas sobre a Amazônia, sobre comunidades muito
específicas, sobre realidades muito diversas, e você juntar isso numa rede maior, se valendo da tecnologia já existente, dessa que está por vir também, com o advento do 5G daqui a pouco, com as coisas todas que vão facilitar ainda mais a circulação dessas informações, eu acho que seria um projeto para não descartar enquanto política de Estado e projeto de país. Nesse sentido, eu acho que uma BBC à brasileira seria ainda possível. Não vai ser simples, não vai chegar àquele tamanho ali, mas que tem um espaço ali, eu acho que existe sim. Vou me focar em 2 pontos. O primeiro deles é que dialoga mais diretamente com 2 das crises que o Caio Túlio levanta, notadamente a crise da perda de protagonismo do jornalismo como produtor de informação e a crise de credibilidade do jornalismo, né? Eu acho que esse fenômeno, ele dialoga diretamente com o fenômeno que a gente tem visto, que é um papel que passam a assumir os chamados indivíduos mídia, né? Que são as pessoas que passam a atuar como mídia. A gente tem referências na bibliografia para falar disso, desde Castells, já em 2009 vai lançar a ideia da autocomunicação de massa, né, da mass self-communication, dos públicos pessoais, dos personal publics, e a gente vai vendo cada vez mais que isso acontece tanto com jornalistas profissionais, né, que vão assumindo os seus próprios perfis em mídias sociais como veículos de divulgação, de discussão, e as pessoas vão seguindo cada vez mais essas pessoas, e não necessariamente os veículos, mas a gente vê também com novas figuras que passam a assumir esse papel de mediação, né? Então, se a gente pega os grandes youtubers, se a gente pega os fenômenos aí mais recentes de, enfim, Gabriela Prioli como uma grande que vai discutir política e fazer curso de formação política, ou Anitta, ou, enfim, várias outras personalidades que vão assumir esse papel de mediadores de informação no debate público. E aí, eu acho que além desse papel que esses indivíduos vão assumir, isso se torna ainda mais importante quando a gente pensa no papel das redes de sociabilidade hoje, né? De como no ambiente das mídias sociais a circulação da informação está muito proximamente ligada às redes de sociabilidade, ou seja, ao relacionamento que as pessoas têm entre si, é a partir desse relacionamento que as pessoas passam a se informar. Então, você lê uma matéria da Folha no Facebook, ao mesmo tempo que depois você vê a foto de gatinho, a foto do jantar de alguém de ontem, enfim, a foto de viagem, e aí vem uma matéria bombástica da Piauí, enfim, essas coisas, elas estão muito entremeadas. A gente chegou a discutir isso aqui no República da Manhã, por exemplo, com a Esther Solano, que trouxe a ideia da WhatsAppização da política e como essas redes de WhatsApp vão influir no debate político. E aí eu acho que isso acaba gerando repercussões tanto nos processos de visibilidade quanto de construção de autoridades políticas, que vai dialogar diretamente também com um pouco do debate trazido pelo Sérgio Abranches. Então eu queria ouvir um pouco vocês, do ponto de vista de vocês, qual que é o papel desse indivíduo mídia, que papel ele pode assumir, né, pensando evidentemente na comunicação como uma esfera essencial de uma sociedade democrática. E muito rapidamente, eu queria fazer uma segunda pergunta, que é sobre o uso de dados, né? Eu vi que o Caio Túlio tem trabalhado bastante com monitoramento e, evidentemente, o Marcelo trabalha com isso o tempo inteiro dentro da redação também, a questão de como lidar com dados, né? E isso me parece um desafio muito importante de ser colocado, dado que vivemos essa tal da datificação das sociedades, em que tudo vira dados, e esses dados se transformam em histórias, se transformam em narrativas, mas me parece que isso ainda é um grande desafio, né? Como construir conhecimento e informação a partir dos dados sem tratá-los como sistemas divinatórios, né? Como algo que nos permite simplesmente adivinhar o futuro ou ler a realidade a partir de poucos números. Porque eu sou, enfim, ouvinte assídua de podcasts, por exemplo, e eu vejo que muitas vezes esses podcasts acabam tratando dados dos mais diversos tipos, mas sobretudo dados sobre o ambiente digital, de forma bastante crua, para não dizer necessariamente superficial, mas eu acho que me parece um desafio muito premente pensar como transformar esses dados em, de fato, informação, narrativa e histórias que possam gerar inteligência. Bom, primeiro, em relação ao jornalismo de dados, né, nós já temos algumas experiências específicas nesse sentido. Eu acho que, não sei se vocês conhecem o Jota, mas ele está fazendo um trabalho muito bom na questão do uso dos dados e da deglutição daquilo para transformar em pautas, em insights, em notícia,
conjugando essa quantidade enorme de dados. Mas o que eu posso te responder, Nina, é que eu tenho uma experiência pessoal com isso, no sentido de que eu estou em romaria junto aos veículos de comunicação brasileiros há 3 anos, tentando alertá-los e mostrar a eles o quão importante é hoje um jornalismo de dados. E no sentido de monitorar, no sentido de analisar, no sentido de saber trabalhar esse conjunto enorme de dados que estão à disposição nas redes sociais, absolutamente ali, de forma... só tem dado ali. Então, o grande negócio é você pegar esse dado e saber trabalhá-lo, né? Seja com ferramentas gratuitas que tem aí na internet, disponíveis para todo mundo, seja através de ferramentas pagas, como é o caso do Torabit, que é a empresa, a startup da qual eu participo. Mas, enfim, e o que eu tenho encontrado primeiro, uma falta de cabeça estratégica para, se não tem o recurso suficiente, tirar de algum lugar esse recurso e montar uma área de dados que possa trazer os dados e soltar os insights, ou orientar qualquer outro jornalista para trabalhar com aqueles dados, no sentido de ver o que está acontecendo, entender as tendências, saber o que vai ser pauta, o que não vai ser pauta, o que é correto, o que não é correto, investigar os clusters de informação. Por exemplo, você pode saber exatamente o que todos os deputados estão falando em rede sobre determinado assunto, desde quando estão falando, deputado da Assembleia, deputado do Congresso, o Senado, o Executivo, a base bolsonarista, a base contrária, o partido X ou Y, a associação X. Você está cobrindo uma greve contra uma empresa, você sabe o que estão pensando os grevistas, o que está pensando a empresa, enfim, é ilimitada essa possibilidade. Como é limitada a capacidade estratégica dos nossos veículos de entenderem isso. São pouquíssimos os que têm uma equipe destinada à captação, análise e trabalho de dados. Então, acho que você tocou num ponto-chave, estratégico, e que tem a ver com o futuro da imprensa e que a gente tinha esquecido aí de falar. Eu, pelo menos, tinha esquecido, acho que o Marcelo também tem essa preocupação. 2, o indivíduo jornalista, esse que a gente acompanha, segue, discute, vai lá, comenta, etc., é uma realidade fantástica. Quer dizer, isso é ter poder de mídia, certo? E tem muitos que o têm. A minha grande questão em relação a isso é que você não exerce esse poder, né, sem uma técnica e sem uma preocupação ética. Então, a questão que se coloca para nós e para todos os que têm uma carreira individual neste novo meio é exercê-la com método e com ética. Quer dizer, não há jornalismo sem ética, não há jornalismo sem uma preocupação moral, né? Como não há jornalismo, não há esse ofício sendo feito sem um método, uma experiência, uma expertise, uma técnica. Então, acho que é isso que a gente está vendo aí, e você tem exemplos exatamente opostos. Você tem aquelas pessoas que não têm a menor preocupação ética, né, fingindo ser jornalista e, no fundo, trazendo distorções, material errado, fake news, ou o que seja. Mas a minha preocupação é com a técnica e com a ética. Chegando esse gancho e fazendo a ao contrário, eu falo de dados no final e começa falando das personas também, jornalística, dos jornalistas, indivíduos também, jornalistas virados. Eu acho que a gente está vivendo um momento de exacerbação que pode ser perigoso, pode ser muito benéfico, pode ser perigoso para a figura do jornalista, para o ofício do jornalismo, que é quando o ego se sobrepõe ao ofício, à profissão, à técnica e à ética. E eu acho que
meio que eu trabalho, a televisão, já se prestava bastante a isso por conta da visibilidade, né? E eu tenho a sorte de nunca ter planejado ficar na frente das câmeras. Sempre gostei de escrever, de estar na redação, de estar por trás. Por questões fortuitas de rearrumação, acabei indo para o outro lado, mas sem nenhuma expectativa de que fosse esse o meu métier, nem fosse ali que eu iria me realizar. Enfim, me dá uma certa tranquilidade de não levar isso com o objetivo que alguns parecem ter em mente. Então, me preocupa muito ver a quantidade de colegas que, com grande facilidade, misturam a sua figura de jornalista com a figura de mascate, com a figura de autolaudatória também, de transformação em miudezas, em coisas como se fossem relevantes. Eu acabo, às vezes, perdendo o peso ali do que é notícia, de que estão falando mesmo, ou informação, ou discutindo, analisando, e o que é um ponto de vista absolutamente pessoal, trivial, que não necessariamente me diz respeito, ou pelo qual não me interessaria se soubesse que era isso que estava sendo oferecido ali. Eu acho que essa fronteira ela merece ser olhada com bastante carinho, sem precisar ser careta em relação a isso, sem precisar ter pruridos que não os básicos quando se é jornalista, e quando, mal ou bem, a imagem de alguém que é jornalista, ela é a imagem de um jornalista, estando você assinando um texto no jornal, ou estando você fazendo um post numa rede social acessada basicamente livremente. Então, acho que isso é importante ter em mente, para a gente não perder o pé de com quem a gente está falando, quem é que a gente está ouvindo, quem é que a gente está lendo e vendo. Então, isso eu acho que é uma preocupação que devemos ter todos, e foi bom a Nina fazer essa provocação também. Quanto ao jornalismo de dados, eu acho que a minha preocupação é uma outra em relação a eles. Não há dúvida alguma da importância fundamental, da relevância de ter mais esse input dentro das histórias que serão contadas, para que elas tenham mais robustez, sejam mais próximas da realidade dos fatos, fiquem menos sujeitas a uma opinião baseada em impressões e não nesses fatos e nesses dados. Então, nesse ponto, eu acho que o jornalismo de dados ele tem uma contribuição gigantesca. Eu temo apenas quando o jornalismo de dados é tratado como algo estanque, não que estejamos tratando isso aqui, mas eu já vi gente tratando assim, como se fosse algo fora do jornalismo em si, e não um componente de um mosaico que vai ser tão mais rico quanto mais possibilidades ele tiver de crescer e de ficar mais robusto, mais confiável, né? Eu acho que é essa a importância, porque senão a gente corre o risco de acontecer com o jornalismo de dados o que eu vejo acontecer com grande facilidade com as políticas de recursos humanos das grandes empresas, inclusive as empresas jornalísticas. Inclusive lá no Grupo Globo, há alguns anos mudaram o conceito, não se chamava mais recursos humanos e capital humano. Eu lembro que eu participei de uma grande reunião para ouvir o que tinham a dizer sobre essa mudança semântica, que também trazia embutida uma mudança de práticas. E eu lembro que a única coisa que eu consegui dizer no final da reunião foi: bom, se vocês forem tratar o humano do mesmo jeito que trata o capital, eu estou feliz e acho que muitas coisas boas podem acontecer. Mas, obviamente, não era disso que se tratava, e essa mudança não tinha esse objetivo em mente. Houve um riso ali meio desconfortável nos participantes, mas eu falei, alguém precisava dizer algo nesse sentido para não parecer que o capital humano é algo que esteja fora do humano e não ligado ao capital também. Enfim, são essas duas observações que eu queria fazer a partir dos comentários muito, muito produtivos do Caio Túlio. Quando você criou o UOL, que foi você que criou, primeiro diretor, mentor e tal, você podia imaginar que em tão pouco tempo o UOL se tornasse uma empresa maior do que a Folha, né? Com ações na Bolsa de Nova York, é uma potência hoje. Hoje o UOL não concorre com os outros portais, concorre com a Globo, com a TV Globo, com a Rede Globo, né? Você tinha isso na tua cabeça? Você podia imaginar isso que ia acontecer depois? E o que você acha que pode... Qual seria? O UOL foi um marco, o UOL foi um divisor de águas, foi o primeiro grande portal jornalístico da internet. Qual seria a próxima revolução que você pode imaginar?